Olá, bom dia a todos. Terça-feira, 19 de agosto, estamos iniciando mais uma devocional Café com Deus Pai, com o tema Não Viva pelas Críticas. Opa! Opa, interessante o tema da nossa devocional Café com Deus Pai, do nosso irmão Júnior Rochirola. Nós somos o grupo Comunhão e Adoração e fazemos de segunda a sexta. Sim, você pode encontrar aí todo o nosso conteúdo nas redes sociais, no TikTok, no YouTube, no Instagram. Os nossos cultos semanais online também estão disponíveis para você no YouTube. Acesse nossos canais, se inscreva, siga-nos e que Deus abençoe você através desses conteúdos. Esperamos que essa devocional fale o seu coração. Vamos para a devocional. Temos o texto bíblico, Gênesis 49, 22. Diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Tem uma frase, né? Os críticos serão espectadores das bênçãos de Deus em nossa vida. Opa! Opa! Vamos para a devocional. Talvez você tenha ouvido o dito popular: prego que se destaca, leva a martelada. Essa frase me faz lembrar que sempre que Deus nos levanta para algo grande, naturalmente as críticas aparecem. Algumas são realmente construtivas, a outras buscam apenas nos destruir e desestimular. É necessário discernimento e maturidade para saber diferenciar e não permitir que palavras negativas ganhem lugar em nosso coração. A vida de José, que foi citado no texto bíblico, nos mostra, né, essa realidade. Sem saber quão grande era o propósito de Deus, ele enfrentou a inveja e o ódio em sua própria família. Convido você a ler o texto lá de toda a história de José, que você vai aprender sobre esse personagem. Mas isso nunca foi motivo para desistir daquilo que Deus tinha em sua vida. Conta a história que José, ainda muito jovem, foi vendido como escravo por 20 peças de prata pelos seus irmãos para uma companhia de mercadores ismaelitas. Como se isso não bastasse, ele foi levado para o Egito e vendido a Potifar, o oficial do faraó. Quando tudo parecia estar bem e José passou a conquistar a confiança de seu superior, ele foi acusado de assédio pela esposa de Potifar e foi injustamente condenado e preso. Embora tenha passado por todos esses sofrimentos, permaneceu focado e confiante no que Deus tinha sonhado para a sua vida. Anos depois, pois por perseverar, Deus o honrou, tornando-o o segundo homem mais importante de todo o Egito. Saiba que, assim como José, é necessário permanecer no propósito de Deus para viver as promessas. Talvez tudo ao seu redor tenha feito você desanimar e até pensar em desistir. Mas não se preocupe, se você decidir caminhar com Deus, Ele tem promessas para a sua vida e é fiel para cumprir com cada uma delas. Persevere por mais do que o processo seja difícil. Ele sempre lhe tornará melhor e mais forte. Amém. Amém. A gente já fez algumas devocionais que falam sobre isso, que precisamos primeiro entender qual o propósito de Deus nas nossas vidas. Esse é o primeiro passo. Você entendeu? Aí você precisa seguir, independente das circunstâncias. Aprendemos aqui com um personagem que sofreu inúmeras injustiças, né? Da sua própria família, do seu chefe, da sua chefe, e mesmo assim ele foi seguindo o propósito de Deus. Lá no texto bíblico, se eu não me engano, fala que Deus estava com José, né? Uhum. Toda vez na referência bíblica fala esse termo. Deus estava com José, porque era propósito do Senhor. Então, primeiro, é propósito do Senhor, então você precisa seguir independente até das críticas, né? Achei interessante o dito popular: prego se destaca, leva a martelada. A mim tem outro também, né? Árvore que dá fruto leva pedrada. Então, infelizmente, as críticas vão aparecer. A gente precisa, sabe, ser maduro em diferenciar as construtivas, sabendo que a gente não é perfeito, a gente vai estar meio que errando em alguns processos. Então, essas críticas são importantes para a gente se alinhar, mas também diferenciar aquelas que estão para destruir. Não deixe que essas palavras tirem você do foco. Você precisa seguir, primeiro, ouvindo o Senhor, e segundo, também ouvindo as pessoas ao seu redor e sabendo diferenciar. Não perca seu foco, mantenha-se firme, seja na sua vida secular, seja no seu ministério na igreja. As circunstâncias, por
algumas vezes elas vão se tornar adversas. Precisamos vencer. Como a Bíblia tem vários exemplos, né, de persistência e de conquista, né, como Josué, como Moisés, como o próprio José. Então, com o próprio Cristo, né, que se manteve no foco, independente de toda a situação diversa da crucificação. Se mantenha no foco, não viva pelas críticas. Hoje em dia, uma palavra muito usada, não viva pelos haters, né? Se você tem alguns haters na sua vida aí, ignore e siga ouvindo a voz do Senhor, que ela é mais importante e lhe tornará melhor e mais forte. Aprendemos sempre isso, né? E as circunstâncias vão nos trazendo calos, né? Nos fortalecendo para que, quando chegarmos ao nosso alvo, chegamos de uma forma mais forte e mais completa. É isso. É interessante que tudo na vida de José, né, todo esse imbróglio aí, ele começa, quando a gente lê o texto parece que não faz muito sentido, né? Mas o contexto é quando o seu pai está prestes a morrer e ele vai falando sobre cada filho, né? Eram 12, cada filho dando suas características. E olha o que ele fala de José, né? José é um ramo frutífero junto à fonte, ou seja, que dá ainda mais frutos. Seus galhos se estendem sobre o muro. Então ele faz ali dando as características de José como alguém que ia se destacar. E aí a gente lembra que tudo, a raiz de tudo, das críticas, de todo o sofrimento de José, era o ciúme que os seus irmãos tinham dele, o tratamento entre ele e o seu pai. E às vezes a gente precisa se resguardar das críticas, observando esse contexto. Muitas vezes, o que você é, como essência, vai despertar, usando outro termo da atualidade, os cancelamentos, né? Então, não viva com medo dos cancelamentos, porque se o Senhor que te criou, que te deu habilidades, que te deu características, o Deus que vai honrar você, isso é muito mais importante, mais válido do que as opiniões alheias, aquilo que um diz ou acha sobre você. O importante é você saber em Deus quem você é. E José, mesmo eu acredito, sem entender muitas coisas. É lógico que ele não deve ter entendido de cara que quando ele foi vendido, que era para um bem maior da própria família e da nação dele. Ele não deve ter entendido de cara que quando ele foi preso, era para um bem maior da família e da nação. A história dele vai se construindo porque ele era um ramo frutífero. Então, volte sempre à sua essência. Busque saber quem você é em Deus. E as coisas que vão acontecendo, que às vezes você acha, pronto, acabou, meu propósito acabou. A partir do momento que isso aconteceu, essa crítica veio para me detonar, não quero mais, estou jogando a toalha, desisti. Tire isso tudo da sua mente, da sua boca, do seu coração. Mantenha-se firme. Ele foi julgado como um traidor dentro da casa de Potifar, como se ele quisesse roubar, né, trair a confiança dele junto à esposa dele. Então, uma calúnia enorme contra a moral dele. E ele sofreu penalidades mesmo sendo inocente. Então, que a história de José, ela nos preencha hoje e de uma forma que a gente se posicione, veja a nossa história e entenda que a gente tem que seguir, porque o propósito do Senhor, ele há de continuar. Ai, mas está muito tempo estagnado, está muito tempo parado. Não, não quero mais. Queira sim, porque lá na frente, José foi a salvação, inclusive da sua família. Na época da fome, ele era governador do Egito e pôde proporcionar à sua família aquilo que eles não tinham. E aí você pode, como o Márcio disse, ler toda a história, que é linda e maravilhosa,
e entender o propósito de Deus na vida dele, pode ser o propósito de Deus na sua vida também. Então, não viva pelas críticas, viva pelo que Deus diz que você é. Amém. Vamos Amém. falar com o Pai, então, Vamos. pedindo que Ele fale conosco os seus propósitos e se cumpra também nas nossas vidas. Amém. Senhor, nessa manhã aprendemos que não devemos viver pelas críticas, mas ouvir a sua voz, e entender quais são os seus propósitos nas nossas vidas e seguir, independente das circunstâncias, dos mares revoltos, das tempestades. Precisamos seguir analisando todo o contexto ao nosso lado, mas sempre com foco naquilo que o Senhor propôs em nosso coração, como José nos ensinou. E nossos irmãos que estejam passando por essas dificuldades possam confiar no Senhor, se alinhar com o Senhor novamente ao seu propósito e seguir, Pai. É isso que pedimos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E tenhamos a vida de José como exemplo, e que você siga aí com seus propósitos. Amém. Siga firme, não dê ideia para as críticas. Deus te abençoe. Um abraço a todos. Tchau, tchau.